O governo brasileiro afirmou em nota ontem à noite que está aberto ao debate das questões comerciais. Uma nota do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, divulgada ontem à noite, afirma que a soberania do Brasil e o Estado Democrático de Direito são inegociáveis. No entanto, o governo brasileiro continua e seguirá aberto ao debate das questões comerciais. O texto ressalta que o Brasil e os Estados Unidos mantêm uma relação econômica robusta e de alto nível há mais de 200 anos. O governo brasileiro espera preservar e fortalecer essa parceria histórica, assegurando que ela continue a refletir a profundidade e a importância dos nossos laços. Josias, eu vim para cá hoje, para o jornal do meu carro, conversando com quem está ali no meio do lobby, né? Fazendo lobby para a indústria, quem está no meio das reuniões, conversando com a área técnica dos ministérios. Tem de tudo. Tem gente ali mais desesperada, falando, puta, dá logo a anistia para o Bolsonaro, resolve essa história, o que obviamente não é uma opção razoável, né? A gente está vendo, o governo está certíssimo de dizer soberania é inegociável. Agora tem gente sugerindo às áreas técnicas do governo que o Lula passe a mão no telefone, ligue para o Trump e tente estabelecer um contato pessoal, pedir pelo menos a postergação do prazo, para que se inicie um diálogo, né? Porque o que tá chegando de recado para os interlocutores do governo, para os interlocutores empresariais, é que outros canais são fechados. Estão fechados canais no USTR, na Secretaria de Comércio, na Secretaria do Tesouro, dizendo que o assunto é com a Casa Branca. O Trump é muito personalista. Então tem gente do setor privado dizendo para os principais interlocutores ali do governo de negociação, falando para o Lula, por favor, passar a mão no telefone e ligar para o Trump, num gesto de boa vontade, falando, não, vamos esperar um pouquinho, não aplica agora não, vamos dar um prazo para conversar, vocês estão aí negociando com um monte de gente, né? Tem ali, vocês estão fechando um monte de tarifa, falta abraço, espera um pouco. E que teria um lado dentro do governo, um lado mais político, dizendo, não dá para o Lula fazer esse gesto, né? Nós estamos aqui numa campanha política aguerrida, colhendo os frutos políticos disso, a popularidade do presidente está crescendo, tem o bonezinho lá, o Brasil é dos brasileiros, a ala política do governo não quer nem saber de fazer um gesto como esse. E aí, Josias, quem é que está com a razão? Daria para o Lula fazer esse tipo de gesto? E será que adiantaria? Hoje o Lula tem responsabilidades institucionais que vão além da luta política, né? Essa briga do Trump, e a confusão foi inaugurada pelo Trump, ela deu um alento ao Lula, deu a ele uma vitalidade que melhorou a sua popularidade, as pesquisas mostraram isso. Então ele colocou o pé no palanque e deixou em segundo plano esse esforço, ou pelo menos delegou esse esforço de negociação para o vice-presidente, para o Itamaraty. E vai chegar um momento em que o Lula terá que perceber que se ele não presta atenção a essa conveniência de colocar a eleição de lado e cuidar do interesse do país, que se confunde com o interesse do governo dele, ele pode ter prejuízo mais adiante, porque se entra em vigor o tarifácio de 50%, isso vai ter reflexos econômicos, vai produzir crises setoriais, deve resultar em desemprego, e sempre que há uma crise, a tendência num país presidencialista é de que a crise assuma a cara, o semblante do presidente de plantão. Então Lula pode ter adiante, e a eleição ainda está muito distante, 1 ano e 3 meses, ele pode ter prejuízos mais adiante, né? Então o que hoje é muito benfazejo para ele, muito alvissareiro do ponto de vista político, pode não ser mais adiante, né? Agora, a negociação bilateral do Brasil com os Estados Unidos se tornou uma experiência singularmente solitária. O Lula se deu conta de que o futuro das relações da sua presidência com a Casa Branca era muito melhor antigamente. Em mandatos anteriores, o Lula divergia civilizadamente do republicano Bush, do democrata Obama, e com o Trump ele jamais discute, em verdade, nem se falam. Então, às vésperas do início da vigência dessa sanção de 50%, o chanceler Mauro Vieira voou para Nova York, foi tratar da crise palestina na ONU, mas mandou dizer ao governo Trump, pelos canais diplomáticos, que está ávido por negociar questões comerciais. Nada a ver, segundo esclareceu a nota aí do Ministério da Indústria e Comércio, em nome do governo brasileiro, nada a ver, naturalmente, com a chantagem urdida para obter como resgate a impunidade do Bolsonaro. Agora, o Mauro Vieira já enviou, junto com o Geraldo Alckmin, 2 cartas ao governo americano, não houve resposta. O Alckmin conversou na semana passada com o secretário de Comércio do Trump, o Howard Lutnick, e achou que a conversa foi muito boa, mas nesse domingo o próprio Lutnick e também o Trump reafirmaram que o tarifaço virá e vai começar a vigorar em 1º de agosto, que não haveria recuo. Então, para responder objetivamente a sua pergunta, Raquel, o Lula deveria puxar o telefone, conversar com o Trump? A melhor hora para o Lula se aproximar do Trump é 7 meses atrás, quando o Trump tomou posse pela segunda vez na Casa Branca. A segunda melhor hora é agora. O problema é que é preciso encontrar um canal de diálogo. E achar esse canal de diálogo em Washington hoje tornou-se para o Lula algo difícil como achar um gato preto numa sala escura, especialmente se não há um gato no ambiente. Então, por enquanto, o que nós temos é só Bolsonaro na tuba. Então é muito difícil
a abertura desse canal de diálogo. Mas o Lula se fez, na final da década de 70, início dos anos 80, ele se fez como líder sindical na região do ABC, e ele ganhou a fama de líder, ele ganhou prestígio, ele virou o que virou a partir de negociações duríssimas com multinacionais poderosas, né? E ele sabia que tinha hora de esticar a corda e sabia que havia o momento de negociar. Então esse Lula da década de 80, do século passado, precisa reencarnar no presidente no seu terceiro mandato, para ver se pelo menos encontra, é preciso tentar. Pode ser que não consiga abrir o canal de diálogo, mas que é preciso tentar, não há dúvida nenhuma, Raquel.